Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é a seguinte: qual é o melhor exercício para? Qual é o melhor exercício para quem tem dor anterior no joelho? Qual é o melhor exercício para quem tem condropatia, condromalácia? Qual é o melhor exercício para o fortalecimento do quadríceps? Alguma vez você já teve essa dúvida? Já fez essa pergunta para algum professor? Ou para algum profissional nas redes sociais? Você gostaria de ter uma resposta definitiva sobre esse assunto? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Mas primeiro, eu gostaria de dizer que essa aula é uma aula preparatória, uma aula em preparação para o intensivo do RTS para fisioterapeutas. Para você que já está inscrito, eu quero dar boas-vindas. Nossa jornada juntos no intensivo será maravilhosa. Para você que ainda está chegando agora, eu quero convidar a procurar o link na descrição do vídeo. Clique e faça a sua inscrição para ter acesso a todas as aulas. Além dessas aulas preparatórias, teremos muito mais conteúdo voltado ao aperfeiçoamento profissional de fisioterapeutas. Você vai ficar encantado com as possibilidades que vão se abrir à sua frente. Acho importante também lembrar que durante o intensivo do RTS para fisioterapeutas, você terá a oportunidade de se antecipar à crescente valorização mundial do exercício na fisioterapia, acessando o modelo novo, avançado e assertivo de prescrição clínica. Eu selecionei muita informação importante que quero compartilhar com você durante o intensivo, assuntos que eu considero fundamentais para você se tornar um fisioterapeuta completo. Por isso, para que o seu aprendizado seja mais efetivo, eu antecipei alguns temas em aulas preparatórias. Essa é uma delas. Ao todo serão 3 aulas preparatórias. Meu objetivo com as aulas preparatórias é que quando o intensivo começar, você esteja pronto para assimilar o que há de mais moderno no universo da prescrição clínica de exercícios, a mecânica do exercício para fisioterapeutas. O intensivo em si é composto por 5 aulas, onde vamos abordar temas importantíssimos sobre a prescrição clínica do exercício. Vamos abordar temas como a dosimetria da resistência e a valorização profissional do fisioterapeuta. Você vai iniciar o processo e o entendimento sobre como identificar se a dose do exercício está adequada para cada patologia. Depois você vai entender como monitorar a progressão da resistência na recuperação do tecido contrátil. E você vai aprender um mapa de tomar a decisão sobre dosimetria da resistência na reabilitação. Vai ser incrível. Vamos lá. Como eu disse, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo é qual é o melhor exercício? Qual é o melhor exercício para hernia de disco ou para condropatia patelar? Ou qual o melhor exercício para o fortalecimento do quadríceps na reabilitação de diversas patologias do joelho e quadril? Chegar em uma resposta para essa dúvida não é uma tarefa fácil. Você já deve ter percebido isso e, com certeza, essa não é uma resposta fácil. Você deve ter percebido que existem divergências entre profissionais e entre protocolos que parece que de tempos em tempos mudam. Já reparou isso? Durante uma época, a cadeira extensora era boa. Depois, a cadeira extensora foi quase proibida. Hoje, existem regras para utilizar a cadeira extensora, como a angulação de proteção, por exemplo. Claro, eu entendo que o objetivo é chegar em uma resposta simples, direta e objetiva. Por isso, elaboramos perguntas do tipo: qual é o melhor exercício para? Mas, infelizmente, para encontrar uma solução, o caminho não é esse. Mas, Mari, por que então a gente encontra um monte de vídeos e postagens nas redes sociais indicando o melhor exercício para isso ou para aquilo, ou proibindo exercícios muitas vezes? Porque as pessoas ainda não despertaram para o absurdo que é generalizar uma resposta no mundo do exercício. A prescrição clínica do exercício exige que a gente tenha consciência do conceito de singularidade. Singularidade vem da palavra singular, único, exclusivo. Talvez você, como fisioterapeuta, diga: mas Mari, eu individualizo os exercícios que eu ensino e uso no meu tratamento para os meus pacientes. Aí eu te pergunto, será que você individualiza mesmo os exercícios para os seus pacientes?
O que seria necessário fazer para considerarmos que o exercício está realmente sendo individualizado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, me responda. Aqui estão duas pessoas que vieram para você tratar. E você vai usar o agachamento como intervenção para o fortalecimento do quadríceps e extensores do quadril. Aqui está o seu José, 55 anos. Teve uma cirurgia do menisco há mais de um ano e apresentou algumas crises de dor lombar. E aqui está o Leonardo. Ele está com dor anterior no joelho, tem 1,90 m de altura, 45 anos e tem no histórico 2 cirurgias na coluna e ainda às vezes apresenta queixas de dor lombar. E aí ainda tem a dona Lourdes e a dona Maria, ambas com prótese no quadril. E você precisa orientar todos eles a fazer o agachamento. Aí vem a primeira pergunta. Por que prescrevemos o agachamento para esses pacientes? Porque a gente aprendeu no modelo tradicional, no modelo do exercício tradicional na fisioterapia, que o agachamento é o exercício mais completo. Mas será mesmo que o agachamento é apropriado para essas 4 pessoas, por exemplo? Na prática, a gente se respalda na informação que o agachamento é um exercício completo e, portanto, altamente recomendável para o fortalecimento do quadríceps e dos extensores do quadril. Você aprendeu isso também. Parece que o agachamento é o exercício queridinho de todos nós. Mas quando estamos considerando realmente a estrutura de cada uma dessas pessoas ao prescrever o agachamento? Vamos ver como essa história se desenrola. Os pacientes chegaram e você precisa dar as instruções para ele agachar, cada um deles. E respeitando a estrutura individual e o histórico clínico, a gente vai dizer para a dona Maria: não deixe o joelho passar à frente do dedão do pé. Mantenha sua coluna reta. E daí, individualizando o agachamento especificamente para a dona Lourdes, a gente vai dar a seguinte instrução para ela: não deixe o joelho passar à frente do dedão do pé. Deixe a coluna reta e não rode a sua pelve. Note que são instruções completamente diferentes das instruções que demos para a dona Maria, correto? Porque afinal, elas também são pessoas completamente diferentes. Mas aí, já para o seu José, respeitando a estrutura dele, a gente vai individualizar e dar as diretrizes da execução mais específicas para ele. Não deixe o joelho passar à frente do dedão do pé. Mantenha a coluna reta e não rode a pelve. E já considerando a história cirúrgica do Leonardo, a gente vai dizer: não deixe o joelho passar à frente do dedão do pé. Vocês estão vendo? Isso é respeitar a estrutura de cada paciente? Isso é individualizar o exercício na reabilitação? Quais são as limitações da dona Maria? A individualidade estrutural da dona Lourdes? Elas estão sendo respeitadas? Você já se perguntou o que a dona Lourdes tem disponível hoje com relação à capacidade de contração muscular dela, flexibilidade e dobrabilidade? Que ajustes posso fazer em resposta a isso? E a estrutura única do Léo, a gente está levando em conta? E as limitações do seu José, como estão sendo compensadas? Será que existe uma outra maneira de prescrever o agachamento? Uma maneira que respeite as singularidades estruturais da dona Maria, da dona Lourdes, do seu José e do Léo? Por que a gente usa as mesmas regras dos exercícios das academias para todas as pessoas? Se a gente, como fisioterapeutas, calcular a dose do exercício exclusivamente a partir da carga, a quantidade de séries e repetições, a gente tem um problema sério aqui. Será que o modelo tradicional de prescrição atende às singularidades biomecânicas de cada paciente? De que maneira esses ajustes acontecem? Ajustar cargas, séries e repetições não te parece muito pouco em termos de individualidade? Mas o que existe além disso? Entenda que você e a maioria dos fisioterapeutas está apenas reproduzindo o modelo de prescrição vigente, o modelo que é ensinado na graduação e que vem sendo repetido de geração após geração de fisioterapeutas. Mas nós vamos mudar esse cenário a partir desse intensivo. Por isso,
é muito importante que você assista com atenção todas as aulas do intensivo do começo ao fim. Ok, voltando aos nossos pacientes. Vamos analisar um pouco melhor a situação desse agachamento. Nós temos 4 pacientes e estamos usando o exercício como forma de intervenção para fortalecimento muscular. Cada paciente é portador de uma patologia, o que torna o raciocínio clínico ainda mais complexo e exige seu conhecimento profundo de anatomia, cinesiologia e biomecânica. Mas parece que tudo isso é deixado de lado e você respalda suas decisões clínicas nos mesmíssimos parâmetros usados na educação física. Eu sei que talvez esteja pensando, não, eu não faço isso, mas me acompanha que você vai ver que tem muito disso na nossa prática. Como bem sabemos, o modelo de prescrição da educação física está baseado em número de carga, porcentagem de carga, número de séries e repetições. Você reconhece que são esses mesmos parâmetros que a gente utiliza na fisioterapia? Mas tem como fazer diferente? Que outras variáveis levar em consideração? É mesmo possível responder à individualidade estrutural a maneira mais efetiva que está sendo feita? A minha resposta é sim. Sim, o RTS tem ensinado há mais de 30 anos um novo modelo de prescrição clínica do exercício, que é uma grande evolução para fisioterapeutas. Mas que modelo é esse? Que modelo é esse que você está falando, Mariane? Vamos apresentar esse modelo durante o intensivo do RTS para fisioterapeutas. Continue comigo e você vai ver quanto conhecimento você vai adquirir nesse intensivo. E quando digo estou falando muitos avanços profundos e consistentes capazes de entregar resultados melhores para os pacientes e trazer muito mais motivação na sua rotina de trabalho. Durante o intensivo você vai ter a oportunidade de entender direitinho do que estou falando. Estamos todos tão imersos, mas tão imersos nesse modelo antigo que eu acho importantíssimo darmos um passo atrás e revisitarmos o passado. Só assim você vai começar a ter mais clareza de onde estamos, porque pensamos o exercício desse jeito e qual a porta de saída mais próxima. A história do exercício, como todo o conhecimento humano, é fruto de uma evolução constante. Você precisa ter isso em mente. O que eu quero dizer com isso? Os ciclos do conhecimento acontecem da seguinte forma. Primeiro existe um conhecimento estabelecido, um conhecimento reconhecido e validado por todos. Consta até nos livros e é citado em pesquisas e dissertações. Mas aí aparece uma pessoa com uma visão nova, contrariando esse conhecimento que já é senso comum. A primeira reação de todos é sempre dizer não e resistir à mudança ou à reformulação. Mas com o passar do tempo, os profissionais vão percebendo que existe razão naquilo que é dito, naquela contestação. Aí outros cientistas reforçam as pesquisas e endossam as novas descobertas até que aquele novo conhecimento se consolida e passa a ser ensinado nas universidades e publicado em livros, citado em pesquisas e se torna o conhecimento padrão, o novo senso comum. E a vida segue, até que surge alguém que apresenta uma nova visão ampliada daquilo que se julgava correto e todo o movimento de rejeição se repete até que esse conhecimento se consolida novamente. Essa é a história da ciência. É essa a história do conhecimento humano. Eu sei que vocês conhecem vários exemplos da evolução da ciência, como esse da Terra plana e da Terra redonda. Mas eu vou contar um que eu gosto muito e tem a ver com a prevenção de infecções hospitalares. Eu achei esse exemplo muito bacana. Ele era um médico em Viena e ficou conhecido como o Salvador das Mães. Na época, em 1846, 13% das mães que faziam o parto no hospital morriam. O índice de óbito de parto era altíssimo, mas quando o parto era realizado em casa, ele era nulo. Isso chamou a atenção desse profissional. Ele percebeu que havia um hábito entre os médicos, eles ensinavam seus aprendizes muitas vezes usando cadáveres. Terminando a aula, os médicos saíam para atender suas pacientes em parto. Então o Salvador das Mães, com o espírito de investigador, pensou, será que existe uma correlação entre esses fatos? Dar aulas e em seguida fazer partos?
Uma das hipóteses que ele levantou dizia respeito a lavar as mãos, entre uma tarefa e outra. E ele começou a testar essa hipótese. No grupo controle que fazia a higiene das mãos, o índice de mortalidade reduziu para 1,2, de 13% para 1,2. Todo empolgado, o Salvador tentou introduzir a higiene das mãos na academia médica, com uma grande descoberta capaz de salvar vidas. Mas adivinhe, ele foi completamente rejeitado e rechaçado. Ele, inclusive, foi colocado num exílio. Somente muitos anos depois, quando Pasteur identificou a presença de micróbios e bactérias no microscópio, que a higienização das mãos para evitar infecções foi aceita como verdade. É nesse modus operandi que o conhecimento humano vem evoluindo ano após ano. Com o exercício é a mesma coisa. Saiba que você está tendo o privilégio de viver um momento histórico como esse exatamente agora. Um novo conhecimento sobre exercícios resistidos veio substituir o modelo vigente. O que eu quero apresentar para você com o RTS não é um rompimento de tudo o que você já aprendeu, mas uma nova forma de organizar o que você já sabe, acrescentando mais conhecimento, novas descobertas e algumas inovações. É importante que seu comportamento não seja o mesmo naquele grupo de médicos resistentes. Durante os nossos encontros, eu peço que você seja receptivo ao conhecimento e às inovações. Tenha calma, pois vamos evoluir gradativamente rumo a conhecimentos mais complexos. Vamos dar passo após passo, acrescentando novas informações para que no final do intensivo você tenha uma visão ampliada sobre um novo modelo de prescrição clínica de exercícios capaz de multiplicar o seu leque de possibilidades, trazendo resultados mais rápidos, consistentes e duradouros para os seus pacientes. Seja utilizando esse conhecimento na cinesioterapia, na mecanoterapia, no pilates, no funcional, em qualquer método que utilize exercícios como intervenção. Quero propor que você, a partir de agora, enxergue o exercício como uma ferramenta de trabalho. Para isso, vamos fazer uma analogia simples com o martelo. Existem diversos tipos de martelo, cada um deles com uma função. Se você quer colocar um prego na parede, é fácil identificar que o martelo de vinil ou de borracha não são as melhores escolhas, né? Mas se o exercício também é uma ferramenta, por que será que a gente não tem essa mesma clareza quando precisamos escolher os melhores exercícios para os nossos pacientes? No decorrer dos anos, durante a evolução da fisioterapia, a prescrição clínica do exercício foi deixada um pouco de lado e nós, fisioterapeutas, por décadas, focamos nossos esforços dentro da eletroterapia como intervenção e já passou da hora disso mudar. Quanto menos a gente conhece as possibilidades de manuseio de uma ferramenta, menos a gente tem domínio e segurança de usá-la. Concorda comigo? Foi exatamente isso que aconteceu com os exercícios dentro da fisioterapia. Precisamos recuperar esse domínio técnico e esse intensivo vai justamente mostrar para você um caminho. Mas para a gente chegar lá, é importantíssimo recapitular brevemente os desdobramentos, os desdobramentos históricos que nos trouxeram até aqui. E eu convido você a percorrer o caminho da história da prescrição clínica do exercício e eu quero que você entenda a sequência de acontecimentos que faz a gente pensar o exercício da maneira como somos ensinados hoje. Depois dessa viagem no tempo, voltaremos ao caso dos nossos pacientes do agachamento, a Dona Lourdes, Dona Maria, o seu Leonardo, o seu José. Vamos reavaliar o conceito da individualidade biológica e adequação dos exercícios ao contexto clínico. No decorrer do intensivo, quero que você desperte para ajustes individuais essenciais que são deixados de lado porque fomos ensinados apenas a lidar com o exercício, por incrível que pareça, de uma maneira muito superficial no que diz respeito à mecânica. E essa tomada de consciência começa quando revisitarmos a história do exercício para a saúde. Vem comigo, porque essa vai ser uma viagem muito legal. E as perguntas que inspiram a nossa viagem são: de onde vêm as regras e a maneira como escolhemos a dose do exercício?
Qual a origem do conhecimento que respalda nossa atuação como fisioterapeutas hoje? Por que usamos cargas, séries e repetições para dosar o nosso exercício? Vamos atrás dessas respostas a partir de agora. E vamos iniciar com a ideia da popularização do exercício como remédio no mundo. Quando que isso começou a acontecer? Bom, quando o Dr. Cooper, médico cardiologista, lançou o livro chamado Aerobics. E eu sei que os mais novos talvez não saibam disso, mas o exercício que a gente chama de Cooper, vou fazer um jog, que a gente fala no Brasil, né? Ele veio do Dr. Cooper. E o Dr. Cooper, através do lançamento do livro Aerobics, levantou a bandeira que o exercício físico deveria ser tratado como remédio. Todas as pessoas deveriam fazer exercício físico. Na ideia dele, naquela época, o exercício era aeróbico, e o exercício aeróbico era o melhor e o único caminho, porque até então era o único que tinha sido estudado dessa maneira. Então, porque o exercício aeróbico trazia os benefícios cardiovasculares, e o que o Dr. Cooper era? Ele era cardiologista, lógico, então faz sentido, certo? Foi assim que o exercício aeróbico se tornou extremamente popular. Todo mundo tinha que andar, caminhar, fazer bicicleta, etc., para se manter saudável. Em 1970, Dr. Cooper abriu o Instituto Cooper lá em Dallas, e é um instituto incrível de medicina do esporte voltado também para a cardiologia. Nessa época, ninguém mais questionava se o exercício aeróbico era mesmo a melhor solução para a saúde de todas as pessoas. Virou um senso comum. O exercício aeróbico ficou tão consagrado que até os médicos começaram a indicar-se para os seus pacientes, né? Você tem que caminhar, então você chegava para fazer uma consulta, e o médico dizia, né, não pode ser sedentário, tem que caminhar, você tem que andar e assim por diante. O sedentarismo já não era mais um comportamento aceito. E isso vem acontecendo até hoje. E tem seu lado bom, é claro. Mas vamos ponderar agora sobre um outro aspecto que me foi revelado em 2003, quando eu participei do Congresso Brasileiro de Medicina Desportiva, Medicina do Exercício e do Esporte, lá em Florianópolis. Eu estava assistindo uma palestra de um ortopedista muito famoso no Brasil e de quem eu gosto muito. E ele falou uma frase que foi incrível, chamou muito a minha atenção e despertou a minha consciência. E para você, fisioterapeuta, você vai entender melhor do que ninguém o que essa frase significa em termos práticos. Ele disse assim: o Dr. Cooper esvaziou os consultórios dos cardiologistas e encheu os consultórios dos ortopedistas e, consequentemente, as clínicas de fisioterapia. Nessa época eu já era formada em fisioterapia e também estava começando a ministrar os cursos do RTS no Brasil, em 2003. Quando eu escutei essa frase, eu pensei, nossa, isso é mais pura verdade. Você entendeu bem o que ele quis dizer? Dr. Cooper foi responsável por um grande movimento mundial de incentivo ao exercício aeróbico. Ele trouxe muitas pessoas para a rua para caminhar, andar, fazer bicicleta, correr. E com isso, a saúde cardiovascular da população melhorou muito e as demandas por cardiologistas diminuíram consideravelmente. Mas, por outro lado, os médicos verificaram que muitas vezes essa busca pela saúde cardiovascular desencadeava problemas ortopédicos. Foi então que a medicina do esporte e do exercício entrou com força total e, consequentemente, os ortopedistas e os fisioterapeutas também. O exercício aeróbico traz sim um benefício enorme para a saúde cardiovascular, mas às vezes essa mesma prática pode trazer comprometimento articular e você sabe disso. Preste atenção nisso porque aqui encontramos mais um exemplo do perigo das generalizações. Não podemos dizer que o exercício aeróbico é bom para todas as pessoas ou que tem só benefícios sem custo nenhum, não é verdade? Assim como também não podemos dizer que todas as pessoas que fazem exercícios aeróbicos vão automaticamente ter um problema articular. Isso não é uma relação direta, né? Assim também não podemos, se a gente for para os casos mais concretos e pensar em generalização, a gente não pode dizer que a dona Lourdes, a dona Maria, o seu José e o Leonardo pensem nas estruturas individuais deles. A gente não pode dizer que o agachamento é somente bom para todos eles. Veja que existem diferenças antropométricas e você consegue identificar elas. Veja o comprimento da tíbia do Leonardo e o comprimento da tíbia do seu José. Essa diferença justifica que os ajustes mecânicos para agachamento de cada um sejam diferentes. Agora pense se indicarmos para esses 4 para eles iniciarem a prática da corrida. É possível que aconteça algum comprimento articular com a prática sistemática do exercício aeróbico? Talvez.
É lógico que lesões acontecem mesmo quando temos as melhores intenções, né? E isso também vale a pena a gente pensar na reabilitação e aplicamos o exercício com foco somente nos benefícios e com as melhores intenções, mas ainda não conhecemos a mecânica do exercício como deveríamos. Em algum momento algo pode dar errado. Isso às vezes justifica as medidas cautelares excessivas dos protocolos médicos, às vezes dentro da fisioterapia, como a carga mínima, angulação de proteção e etc. Na verdade não é médico, é os protocolos para as patologias, né? Mas vamos continuar aqui no trilho da história do exercício. A publicação do livro do Dr. Cooper fez com que no final da década de 60 as pesquisas sobre a fisiologia do exercício se intensificassem e o número de publicações aumentou muito. Com a quantidade cada vez maior de pessoas fazendo exercício aeróbico, o olhar de pesquisadores começou a produzir mais ciência para atender a essa demanda. Assim surgiu então o campo da fisiologia do exercício. Entenda que inicialmente a fisiologia era apenas o estudo da fisiologia dos sistemas do corpo humano. Com o passar do tempo é que se começou a estudar os efeitos do exercício na fisiologia, surgindo o campo da fisiologia do exercício. Em 1889 foi publicado o primeiro livro desse tema. Pesquisadores médicos profissionais do exercício queriam saber quais os efeitos do exercício na fisiologia humana, não só no sistema cardiovascular, mas em todos os outros sistemas humanos. Verificou-se através de pesquisas que o estímulo causado pelo exercício aeróbico trazia sim benefícios para todas as partes, né? A parte circulatória, cardiovascular, pulmonar e os demais sistemas do corpo humano. No entanto, é inegável que quando voltamos toda a atenção apenas para as demandas cardiovasculares, consequências ortopédicas indesejadas podem acontecer. Não podemos dizer para as pessoas simplesmente vá correr, sem antes olhar para as estruturas articulares delas. Essa é a grande lição do legado do Dr. Cooper. A saúde ortopédica nunca pode sair do nosso radar. Vamos agora olhar para o treinamento resistido. Ele nos leva lá para o Império Romano. Nesse período já apareceram registros do uso de resistência para modelar a musculatura. Nesse início eram utilizados apenas os pesos livres, né? Halteres que naquela época eram às vezes feitos com pedras. Olha que curioso isso. As máquinas de musculação surgiram primeiro, sabe em qual contexto? Na fisioterapia. Isso mesmo, a fisioterapia utiliza exercícios de musculação, aqueles com equipamentos mecânicos, para oferecer o estímulo mecânico aos músculos e articulações, muito antes desse tipo de exercício se tornar popular no fitness. Mas, para não usar o mesmo nome que a educação física, chamamos de mecanoterapia. E é o nome correto, porque é terapia utilizando a mecânica. Acho isso lindo. Esses equipamentos que a gente hoje vê, os equipamentos de musculação existem na fisioterapia desde 1900. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui que eu quero trazer clareza para todos sobre o uso de exercícios resistidos como ferramenta. Eu não sei se você sabe, mas o RTS ensina a mecânica do exercício para fisioterapeutas, para personal trainers e para médicos ortopedistas. Cada profissão circunscrita na sua missão. Apesar desse evento ser destinado a fisioterapeutas, eu sei que esse conhecimento desperta a atenção de muitos personal trainers que querem se aprimorar. Isso não significa que o personal trainer vai se aventurar a fazer a reabilitação de alguma patologia. Nenhum profissional responsável faria isso. O personal trainer quer atender bem o seu cliente e ser cuidadoso com a pessoa que vem da reabilitação, e isso exige que ele aprenda a mecânica do exercício para esse uso, para cuidar do seu paciente quando ele tem alta da reabilitação e vai para o exercício continuado. Da mesma maneira, quando anunciamos que o RTS ensina a prescrição clínica para fisioterapeutas, muitos profissionais de educação física se sentem invadidos, como se o exercício resistido fosse propriedade da educação física. E definitivamente isso não é verdade. O exercício é ferramenta e que cada profissão tem a sua missão bem definida. Para ajudar nesse entendimento, o Tom Purvis, então veja, o ortopedista, o fisioterapeuta e o personal trainer com o paciente no centro. O Tom Purvis criou um gráfico que chamamos de contínuo do exercício para ajudar a trazer clareza em tudo isso. Tenho certeza que com esse gráfico você terá mais clareza sobre como cada profissão se complementa, o fisioterapeuta e o profissional de educação física. Desse lado esquerdo do contínuo, a gente tem o que a gente chama de performance interna. E nesse campo é o fisioterapeuta que atua. Do lado direito está o campo de atuação
do profissional de educação física, que no RTS a gente chama mais de performance externa. E no meio do caminho existe uma área cinzenta, que ambas as profissões podem atuar. Essa é uma área de transição. Ambas as profissões trabalham com o exercício resistido, mas cada uma tem um foco diferente. Não faz o menor sentido ter medo que uma profissão pegue o espaço da outra, porque o que motiva o fisioterapeuta é a reabilitação. E essa área cinza que determina qual é o profissional que vai trabalhar é o estado atual da estrutura do paciente. E o que enche o brilho nos olhos do profissional de educação física é trazer performance para a vida das pessoas. Tanto o RTS, quanto o fisioterapeuta, quanto o profissional de educação física, a gente tem que estar com os nossos olhos voltados para essa pessoa. É a pessoa que caminha por esse contínuo conforme as funções que ela tem disponível vai piorando ou melhorando. Se ela está mais aqui para a esquerda, vamos aplicar a mecânica do exercício para os fisioterapeutas. Se ela está aqui mais para a direita, vamos aplicar a mecânica do exercício para os personal trainers. Em cada segmento existe um especialista respeitando os demais. Ninguém acha, por exemplo, que um montador de móveis está invadindo a área do eletricista porque está usando uma chave de fenda. Coloque isso na sua cabeça, exercício é uma ferramenta. Exercício é a ferramenta e pode ser usado tanto pela fisioterapia quanto pela educação física. Como o exercício é usado em ambas as profissões, há muito conhecimento que transita de uma área para outra. Um exemplo disso é a evolução das máquinas de musculação. Arthur Jones, também lá pelo final dos anos 60, ele tem uma história muito interessante, porque ele não era médico, mas ele era um autodidata que estudou medicina por conta. Ele amava o corpo humano e, assim, imensamente, entendendo o corpo humano muito como ele entendeu e sempre gostou demais de treinar para construir um corpo todo desenhado, um corpo perfeito. Ele deu grandes contribuições para os avanços mecânicos das máquinas de musculação. No começo, ele usava barras e halteres e lembrem que as máquinas, os equipamentos, primeiro foram usados na fisioterapia, lá para 1900, né? Aí o Arthur Jones, ele começou a se questionar, né, se não haveria uma maneira melhor de fazer os exercícios daqueles usando somente os pesos livres. Na época, o treino era estruturado para alcançar resultado, combinando 4 ou 5 exercícios diferentes por grupo muscular. E ele teve um insight, pensou, né, caramba, se o estímulo for um só e eu conseguir cobrir todas as fibras musculares de um músculo e fadigá-las, eu não vou precisar fazer tantos exercícios. E a partir dessa inspiração, ele criou a Nautilus, a primeira linha de equipamentos de musculação que se tornou tão famosa e tomou conta do mundo. Arthur Jones se tornou muito famoso e o treinamento resistido para a manutenção da saúde muscular começou a ficar popular através dele. O raciocínio de Arthur Jones era o seguinte: se usamos equipamentos na reabilitação, por que não aprimorar mais as máquinas para que elas proporcionem também a manutenção da saúde articular para toda a população? E foi assim que a Nautilus ficou tão famosa, a ponto de que as academias na época só tinham equipamentos de musculação da Nautilus e se chamavam Centro Nautilus. E aí nasceram as academias no mundo inteiro. E no Brasil, aqui o Centro Nautilus antigamente. No Brasil isso aconteceu mais ou menos na década de 80, quando abriram as academias da Companhia Atlética, Runner, etc. E é claro que já existiam academias naquela época, né? Mas foi na década de 80 que elas se tornaram populares, as grandes academias que nasceram. Assim como a ciência da fisiologia do exercício evoluiu muito com a popularização do exercício aeróbico, a ciência do treinamento de força também evoluiu muito com a popularização das academias e os equipamentos de musculação. E é daqui que surgiram os parâmetros para a intensidade do exercício resistido que usamos até hoje, seja na intervenção do personal trainer ou seja nas intervenções que a gente usa na fisioterapia. Nas décadas de 80 e 90, através dos pesquisadores grandes, famosos, o Kramer, Flex, Verkhoshansky, os estudos foram publicados com as indicações de diferentes intensidades de treino para diferentes objetivos. A contribuição desses autores foi enorme para o desenvolvimento da ciência, porém a transferência dos achados deles para o tratamento da fisioterapia é um equívoco. Eu digo isso porque essas pesquisas foram todas feitas com atletas, um público completamente diferente daqueles que atendemos nas clínicas.
O modelo de prescrição baseado na periodização usando cargas, séries e repetições nasceu exatamente aqui. Mas como aconteceu isso? Eu acho importante a gente revisitar mesmo esse contexto histórico. Entenda que para a fisioterapia, que a gente consiga andar com as nossas próprias pernas no mundo da prescrição do exercício, não vamos partir do zero, mas vamos reconhecer e avançar superando as limitações das diretrizes que respaldam nossa atuação hoje. Agora, voltando para a periodização, você sabe de onde é que veio esse modelo que utiliza cargas, séries e repetições? A fisiologia do exercício propõe 3 princípios básicos que norteiam a prescrição do exercício. O primeiro é o princípio da individualidade biológica, depois o princípio da adaptação e depois o princípio da sobrecarga. A gente vai iniciar com o princípio da adaptação. O princípio da adaptação nos diz que a partir de um estímulo que você coloca, vai acontecer uma adaptação no tecido muscular, no ósseo também, nos tendões, em todos os outros, mas no muscular é o principal foco. Se você colocar um estímulo um pouco maior do que a capacidade atual de gerar tensão muscular, existe uma adaptação do desenvolvimento do tecido contrátil. Se o estímulo for menor do que já está acostumado, a adaptação será negativa e aí na reabilitação a gente precisa entender que o nosso foco é o fortalecimento muscular e que então a adaptação está acontecendo. Como que eu consigo uma adaptação positiva? Através do princípio da sobrecarga. Como eu disse, para que ocorra uma adaptação positiva, é necessário submeter o tecido contrátil a um pouco mais de sobrecarga do que ele está acostumado. Dentro do princípio da sobrecarga existem os conceitos da continuidade, reversibilidade, progressividade, variabilidade e especificidade. Vamos passar por todos eles um a um. São 5 no total. Então vamos começar com a continuidade e a reversibilidade, porque elas trabalham junto. Continuidade é necessária para manter os resultados alcançados. E a reversibilidade indica que se você parar de gerar o estímulo, você vai perder o que você ganhou. Por isso a continuidade é fundamental. Progressividade é o estímulo precisa ser minimamente crescente. Vamos visitar isso nos próximos encontros do intensivo. Variabilidade. Para obter boas respostas é preciso variar os estímulos para que o tecido contrátil não se acostume. Eu tenho muito para falar sobre isso durante os cursos do RTS. Especificidade nos diz que o estímulo precisa ser específico para aquilo que você vai fazer. Tenho muito para falar sobre isso também nos cursos do RTS. E finalmente, aqui dentro do contexto, o princípio da individualidade biológica. Esse princípio, na verdade, nos mostra que as pessoas não respondem de maneira igual no treinamento, quando submetido às mesmas cargas. Então, aplica a mesma carga, cada um vai responder de maneira diferente. Nenhum outro aspecto de individualidade está sendo considerado nessa definição dentro da fisiologia. A individualidade foi reduzida à reação única de cada indivíduo ao estímulo da carga. Percebe como esse modelo está totalmente voltado para a quantidade de carga, número de série e repetição? Foi nesse contexto que surgiu a periodização, que é a organização do estímulo dentro dos treinos. A periodização é muito usada pelos personal trainers e não muito na fisioterapia, porque o nosso objetivo na fisioterapia é diferente. Porém, a gente está trabalhando com o mesmo tecido contrátil e que precisa ter adaptação também, certo? Mas mesmo assim, a gente conta as séries e repetições ao oferecer um estímulo mecânico na reabilitação. A origem está aqui, nesse conjunto de princípios que acabamos de ver. Mas eu gostaria de propor que a gente se aprofunde um pouco mais nesse conceito da individualidade biológica, indo além desses princípios da fisiologia do exercício. E eu trouxe aqui uma outra definição e eu gostaria de compartilhar com você, que eu peguei no livro do Tubino. E aqui diz que a individualidade biológica é o fenômeno que explica a variabilidade entre os elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Tudo bem, nós sabemos disso, né? Em função disso, preste atenção que essa informação é importante. Qualquer prescrição de exercício deve ser individualizada e prescrita de maneira única para cada indivíduo. Está aqui isso aqui. Excelente. Todos nós concordamos com isso. Claro, inclusive acreditamos com convicção que também colocamos em prática esse princípio na fisioterapia, não é verdade? A gente acredita que a gente individualiza o exercício quando a gente passa para o nosso paciente. Mas no começo do nosso encontro de hoje, eu trouxe luz para um dilema. Eu falei sobre a individualidade
ser respeitada na prescrição do exercício, que normalmente na fisioterapia acreditamos que estamos fazendo isso quando baseamos o exercício na patologia, na amplitude do movimento do paciente, etc. E temos essa impressão de que estamos individualizando a partir do conhecimento que tivemos acesso até hoje, mas não é exatamente assim. Para a gente pensar um pouco mais, para eu provocar um pouco a sua reflexão, eu vou trazer novamente aqui a imagem da Dona Maria, da Dona Lourdes, do seu José e do Leonardo, todos eles fazendo agachamento. Lembra que em seguida eu repeti as instruções que acostumamos dar para todos os nossos pacientes. Não deixe o joelho passar à frente do dedão do pé, não faça a báscula, não faça a retroversão, mantenha a coluna reta, etc. Todos eles, por mais diferentes que sejam em termos de biotipo, proporções segmentares e limitações ortopédicas, todos eles recebem as mesmas instruções sobre o agachamento. Por mais que a gente pense que estamos individualizando o exercício para cada pessoa, no modelo tradicional de prescrição, a gente usa as mesmas regras para todos. Aprendemos a fazer assim e, como consequência, ensinamos nossos pacientes a fazer a mesma coreografia do exercício. Não te parece que tem alguma coisa errada nesse sistema? Mas, Mari, eu estou fazendo isso para proteger o joelho deles, porque aprendi que quando o joelho passa à frente do dedão do pé, o estresse na articulação aumenta muito. E está certo, isso é uma realidade. Mas não é só porque o joelho foi à frente do dedão do pé. Existem muitos fatores mecânicos envolvidos. Essa é uma regra geral, que nem sempre está correta, conforme o cenário mecânico envolvido dentro do agachamento. E eu vou explicar isso melhor para vocês lá no intensivo. Sabemos que as configurações genéticas combinadas com as influências do meio fazem com que as pessoas apresentem diferenças físicas, antropométricas, bioquímicas, fisiológicas e funcionais. Isso tudo compõe a individualidade biológica. As características químicas, bioquímicas, fisiológicas e funcionais são cobertas pela fisiologia do exercício. No entanto, as variedades, as variáveis antropométricas, essas foram pouquíssimo exploradas no mundo do exercício. No caso do agachamento, considerar as variações, as variedades antropométricas é fundamental para que essa individualidade biológica seja respeitada, extraindo resultados muito melhores do exercício e mantendo a segurança articular dos tendões, ligamentos, etc. Mas, Mari, depois de tudo isso, qual é o melhor exercício para? Essa resposta ainda está pendente, né? Eu percorri com vocês uma parte da história da evolução do exercício e passei por conceitos e princípios. Tudo para você perceber que essa pergunta não tem uma resposta tão simples assim. Na verdade, ela não tem uma resposta. Não do jeito que você gostaria. Porque o exercício é para o paciente, a estrutura do paciente, e não para a patologia ou disfunção. Vocês conseguem entender essa diferença? A pergunta deveria ser algo como: qual o melhor exercício para o Leonardo, que tem 1,90 m, está recuperando de uma dor anterior no joelho, tem uma certa amplitude de movimento disponível, a tíbia dele é mais longa que o fêmur, ele sente dor no final da flexão e hoje ligeiramente está se sentindo mal. Cabe a você, como fisioterapeuta, ter o conhecimento da mecânica do exercício para levantar as hipóteses em tempo real e validar essas hipóteses de acordo com a qualidade de execução de cada repetição que o seu Leonardo está fazendo no exercício. Se por um lado isso é frustrante, pois não vai sair daqui com uma resposta mágica, definitivamente, por outro lado, é empolgante. Porque o conhecimento da mecânica do exercício de cada paciente que você vai atender é uma pesquisa nova e você vai ter conhecimento suficiente para ser o melhor pesquisador atuando em tempo real e a maior autoridade no que diz respeito à reabilitação individualizada de cada um dos seus pacientes usando o exercício. No decorrer do intensivo, isso vai ficar cada vez mais claro. Vamos partir para um novo modelo de prescrição clínica de exercícios. Comportamentos passivos, generalizações e dúvidas típicas do modelo tradicional vão ficar para trás. Mari, me fale um pouco sobre o cenário da fisioterapia hoje, diante de todas essas reflexões. É inegável, gente, que a osteopatia, a quiropraxia e a terapia manual
trouxeram a fisioterapia para um outro nível, um nível mais elevado e técnico. Essas intervenções oferecem resultados incríveis para o alívio imediato da dor e organização da articulação e para o bem-estar dos pacientes. Mas veja que no processo da reabilitação, depois que a articulação foi estabilizada, através da osteopatia, da quiropraxia ou da terapia manual, é a regulação da tensão do músculo em torno da articulação que tem o potencial de manter essa articulação íntegra para o resto da vida do paciente. E essa informação é muito relevante para quem quer ser um fisioterapeuta verdadeiramente completo. A contribuição dos exercícios na reabilitação é tão grande aqui nos Estados Unidos que os seguros de saúde, hoje, eles reconheceram essa importância e pagam pela sessão de exercício resistido tão bem o mesmo valor que a osteopatia e a terapia manual. Note que o exercício clínico aqui está em crescente valorização. Por quê? Porque os resultados do exercício são duradouros. A gente sabe que logo esse mesmo cenário vai se confirmar no Brasil, porque geralmente as tendências que se consolidam nos Estados Unidos, depois se espalham por todo o mundo. E a história mostra isso. Com o exercício clínico em crescente expansão e valorização, é recomendável que você considere seriamente aprofundar o estudo dessa ferramenta em benefício dos seus pacientes. De um lado, você já domina a terapia manual. Tenho certeza que você já deve ter a terapia manual como ferramenta na sua caixa de ferramenta. E você já reposiciona a congruência articular, mas para se tornar um profissional completo, você vai precisar do exercício resistido no fortalecimento da musculatura em torno da articulação, trazendo resultados duradouros para o seu paciente. Mas como dominar essa ferramenta que foi deixada um pouco de lado nas últimas décadas? Como dominar o exercício clínico na reabilitação? Durante esse intensivo, eu vou mostrar para você a grande transformação da prescrição clínica do exercício que aconteceu a partir da mecânica do exercício. A mecânica do exercício é uma evolução da cinesioterapia tradicional. Gente, o que vocês vão aprender com a mecânica do exercício é algo incrível e é uma evolução enorme da cinesioterapia ou cinesiologia básica. Ao dominar os princípios da mecânica do exercício, você vai alcançar a resposta para a maioria das dúvidas clínicas que você tem sobre exercícios resistidos na reabilitação, sem generalizações, sem respostas prontas. O meu objetivo durante a intensiva é que você renove o olhar sobre o exercício clínico, que você desperte a consciência para ver o exercício como ferramenta. Quero que você entenda a sua responsabilidade e perceba a riqueza de possibilidades e ajustes mecânicos que existem dentro do universo do exercício resistido na reabilitação. Como profissional especialista que você precisa e quer ser, se atualizar no conhecimento, porque existe um novo modelo de prescrição que ampliou o domínio técnico, trazendo novas variáveis, além da carga, séries e repetições, para você, fisioterapeuta, dominar o exercício como ninguém. O entendimento dessas variáveis vai respaldar suas decisões sobre quais exercícios escolher para a manutenção da integridade articular, como orientar cada paciente, como progredir a carga, quando interromper as repetições e assim por diante. Por isso, esse intensivo vai ser muito importante para você. Já passou da hora da gente revisitar e questionar fundamentos e regras que a gente vem repetindo sem pensar. No nosso próximo encontro preparatório do intensivo RTS para fisioterapeutas, eu quero falar com você sobre evidências, sobre o grau de confiança que depositamos em pesquisas para respaldar nossas escolhas e decisões diante de cada cliente. Se por um lado isso nos dá segurança de atuação, por outro pode colocar nossos clientes mais fragilizados em risco. E eu vou explicar por quê. Mas antes de eu me despedir, eu gostaria de dar um recado rapidinho para você. Você gostou das reflexões dessa aula? Se você gostou, recomende essa aula para os seus colegas. Recomende também o intensivo para os outros fisioterapeutas que você conhece. No descritivo desse vídeo tem um link, basta compartilhar. Para quem não sabe ainda, o intensivo do RTS para fisioterapeutas é composto por 5 aulas. Cada uma delas com cerca de 1 hora de duração, entre 40 minutos e 1 hora.
Essa aula que você acabou de assistir, ela não é uma aula do intensivo. Ela é somente um conteúdo preparatório, mas fundamental para que você comece o intensivo consciente e aberto ao conhecimento de padrão internacional que está por vir. Durante o intensivo, vamos percorrer juntos um caminho didático, começando do mais simples e em direção ao mais avançado. No final do intensivo, você terá conhecimento suficiente para entender os fundamentos da mecânica do exercício e o quanto ela pode trazer respostas para as suas demandas sobre prescrição do exercício na reabilitação. E de como você, fisioterapeuta, pode se especializar para ter mais resultados com a utilização de exercícios resistidos em sua prática profissional. Ah, eu também preciso lembrar você que apenas fisioterapeutas inscritos vão ter acesso ao conteúdo completo do intensivo. Por isso, se por algum motivo você ainda não está inscrito, vai lá, aproveita o mesmo link aqui da descrição do vídeo e se inscreve grátis agora mesmo. Vamos seguir juntos nessa jornada empolgante e transformadora. Eu espero você na próxima aula. Até lá!